Programa Viver é Melhor, estamos juntos aqui na Boa Vontade TV, contando sempre com a sua audiência muito bem-vinda e com a sua participação. Você sabe, para nós é fundamental saber sobre quais são os desafios do seu dia a dia. Queremos falar sobre o que realmente faz diferença para você. Por isso a sua participação é tão importante e queremos também contar com a sua audiência no Momento Ecumênico de Preces. É um momento de meditação que a gente promove de hora em hora aqui na Boa Vontade TV, independente da sua crença religiosa, ou até mesmo você que não segue determinada crença, mas quer trazer tranquilidade para sua casa, melhorar os seus pensamentos, ter mais qualidade de vida. Participe também, fique à vontade. Todos são respeitados e acolhidos neste Momento Ecumênico de Preces. Ligue 0310 07 940 e peça pelas pessoas que você ama, por aquelas que você está aprendendo a conviver e a amar também. Vamos juntos fazer deste um bom hábito de saúde para a nossa vida. E vamos conversar também sobre o tema em estudo no programa de hoje, que é Alzheimer, tratamento e diagnóstico dessa doença e, se é possível, fazer a prevenção também. Para fazer o diagnóstico, é fundamental reconhecer os sintomas. É por isso que a gente traz agora para você alguns destaques de quais são os principais sintomas da doença. Perda da memória, dificuldade na realização das tarefas cotidianas, diminuição do senso crítico, irritabilidade, mudança na personalidade, dificuldade no aprendizado, dificuldades para acompanhar diálogos e pensamentos complexos. Permanece com a gente aqui no estúdio para responder as nossas perguntas a doutora Adriana Iricawa, geriatra e acupunturista. Geralmente, pelo que a gente percebe aqui, são sintomas que o próprio paciente não percebe, quem percebe é a família? Muitas vezes é a família que acaba percebendo esses sintomas. O paciente, ele diz, eu lembro, e ele, às vezes, ele realmente está esquecendo. Então, quando nós vamos numa consulta para diagnóstico de Alzheimer, é importante ir o paciente e ir um familiar que possa acompanhá-lo e explicar o que realmente está acontecendo. Porque o familiar reconhecer os sintomas é fundamental para um diagnóstico adequado. Exatamente. Ele tem que conseguir relatar o que acontece no dia a dia para o médico conseguir fazer os testes. Exatamente. E às vezes são esquecimentos simples, é esquecer o fogo e a panela queimar, não saber onde colocou a chave, perder-se na rua, né? Quando vai ficando cada vez mais grave, nós temos casos em que o paciente nem reconhece o familiar, né? Então, mas isso é um caso mais avançado. Geralmente nessa fase, todos os familiares já reconhecem, já percebem que existe a doença, né? Mas quando esses sintomas iniciais, às vezes o idoso mora sozinho, né? Ele não mora com a família e às vezes a gente não tem essa atenção, a gente não percebe isso daí. E muitas vezes eles falam as mesmas histórias e eles comentam muito sobre o passado, né? O que eles não lembram é a memória recente, é a memória do presente, do que eles fizeram hoje, de quem que eles encontraram ontem, né? Agora, a história do passado, de anos atrás, é o que eles lembram. Olha, então, perfeitamente às vezes, né? Por isso, às vezes, a dificuldade do reconhecimento. Exatamente, né? E quais são os testes que são feitos, então, com essas pessoas para conseguir fazer o diagnóstico mesmo? Isso, o diagnóstico da doença de Alzheimer, o definitivo é o anatomopatológico, né? Então, nós fazendo a biópsia do cérebro, encontrando algumas substâncias, proteína beta-amiloide, proteína tal, né? Que é mudanças físicas também. Isso, existem mudanças físicas, né? Mas isso geralmente a gente não faz, então a gente faz o diagnóstico provável, né? Nós temos que excluir que tenha alguma outra doença, então a gente exclui que seja um derrame, um acidente vascular encefálico, né? Que tenha um quadro de epilepsia, uma deficiência de vitamina, né? Então nós fazemos alguns testes, tomografia, né? Tomografia cerebral, eletroencefalograma, coleta de líquor. Esses exames devem estar negativos, né? O que a gente vê na tomografia? Somente uma atrofia, uma redução do tamanho do cérebro, né? E principalmente nessa área que a gente chama de temporoparietal, que é a área da memória, né? E existem alguns testes que nós fazemos, por exemplo, o mini exame do estado mental, em que a gente pergunta que dia é hoje, onde o senhor está, repita algumas palavras, faça algumas atividades, né? Para a gente perceber, porque às vezes numa conversa simples nós não conseguimos pegar os pacientes que estão no início da doença, né? Então nós precisamos fazer todos esses testes para a gente conseguir diagnosticar. A perda da memória é o sintoma mais frequente? A perda da memória é um sintoma muito frequente, mas assim, nós temos, e também talvez seja o mais percebido,
né? Mas nós temos outros sintomas que fazem parte da doença, né? Então, às vezes o paciente tem dificuldade para falar, né? Então, de entender e de falar a palavra, né? Tem dificuldade que a gente fala que para você reconhecer objetos, né? Então, às vezes é um despertador e ele coloca na geladeira, entendeu? Tem dificuldade para colocar uma blusa, né? Então, existem diversos outros sintomas e às vezes é distúrbio de comportamento, começa a ter alucinações, um comportamento mais agressivo, diferente do que o paciente era. E isso decorrente da doença, porque às vezes a gente acha que o paciente está querendo fazer birra, né? Porque está ficando velho exato, mesmo. Porque está ficando velho, mas isso não é um envelhecimento normal. Isso pode ser pode ser uma doença, pode ser patológico, né? E o importante no diagnóstico da doença de Alzheimer é que isso afeta as atividades de vida diária, né? Então, se ele é um grande executivo, ele começa a ter dificuldade para executar suas ações, né? Se ele é um marceneiro, ele começa a ter dificuldade para fazer uma peça. Esse é um fator importante para determinar se realmente faz parte do envelhecimento ou se é uma doença. Exato, porque muitas vezes nós temos o que nós chamamos de déficit cognitivo leve, né? Que você tem uma alteração na memória, você tem uma alteração na cognição, mas ainda não é um diagnóstico de doença de Alzheimer. É como se fosse um pré, entre aspas, né? Que precisa ser acompanhado direitinho pelo médico para ver se realmente vai evoluir ou não para uma doença de Alzheimer. Desses sintomas, qual costuma aparecer primeiro? Cada caso é um caso, né? Então, tem pessoas que mudam de comportamento e depois começam a perder a memória, tem outros que já começam a perder a memória logo no início. Existem pacientes que eles mesmos relatam, eu estou com dificuldade, eu não estou conseguindo aprender, mas outros não, eles falam que não tem dificuldade e a família que nota, né? Então, cada caso é diferente. Né? Com relação à perda de memória, sempre há muitas dúvidas. A senhora falou de esquecer panela no fogo e perder a chave, mas todo mundo já passou por isso alguma vez na vida. Como diferenciar o que é normal e o que já é... Na verdade, nós acabamos às vezes tendo esse tipo de sintoma, por exemplo, quando você está mais atarefado, estressado ou até deprimido, né? Quando a gente está deprimido, a gente tem algo que a gente chama de pseudodemência, né? Que parece que é um quadro de demência, mas é uma pseudo. Se você trata a depressão, ele some. Né? Então, e às vezes é falta de atenção, né? Nós temos exames específicos para a gente conseguir diagnosticar se realmente é uma perda cognitiva importante ou não, né? Mas geralmente quando o paciente começa a ter muitas repetições disso daí, né? Então esquece muitas vezes a torneira aberta, esquece muitas vezes a chave e não sabe onde está o dinheiro, né? Ou começa a achar que às vezes a faxineira começou a roubar dentro de casa, né? E ela sempre foi de confiança, está há 20 anos lá na casa. Né? Então, isso essa mudança de comportamento. Então, quando isso começa a ficar muito frequente, a gente começa a pensar que poderia ser alguma doença realmente. Deixa de ser uma exceção e passa a se tornar uma regra. E Exatamente. Todos os dias acaba acontecendo. Perfeito, Camila. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto daqui a pouquinho aqui no nosso programa, mas agora a gente para fazer o destaque, o convite a você que nos acompanha para participar do Momento Ecumênico de Preces. Você sabe, ele acontece de hora em hora na programação da Boa Vontade TV. É dedicado a você, a todos nós que queremos tranquilidade para o nosso coração. Você é o convidado a participar e acompanhar também no programa de hoje o testemunho do poder da fé realizante, a história da pedagoga Cíntia Tonin, que sofreu um grave acidente. Duas pessoas que estavam no automóvel com ela faleceram e ela passou por uma grave situação de recuperação, muitos meses sem conseguir trabalhar. Tudo o que ela enfrentou você vai conhecer no programa de hoje, na história, que ela vai contar para a gente daqui a pouco no nosso próximo bloco. Mas agora, acompanhe mais alguns destaques dessa história emocionante que você vai acompanhar. O mais difícil de enfrentar, acho que foi o tempo assim que eu fiquei lá no hospital, né? E que eu fiquei um tempo assim parada, porque depois que eu saí do hospital eu ainda fiquei de cama, né? Então foi mais ou menos em abril, eu fiquei mais ou menos até outubro parada, sem trabalhar. E eu vi o quanto é importante a gente lutar, a gente trabalhar, não ter preguiça.
Para algumas pessoas isso pode parecer uma situação que não faz sentido, mas para quem já passou por isso, teve que ser afastado do trabalho, perder o contato social, do dia a dia com as pessoas, com os amigos, por conta de um acidente, de uma doença, sabe o quanto é difícil enfrentar essa situação. E a gente acompanha no programa de hoje o desenrolar dessa história para saber como ela encontrou tranquilidade para continuar o tratamento, não desistir de sua recuperação, fisioterapia, tudo que for necessário, mas continuar também buscando o seu objetivo de voltar a trabalhar e de manter a mente trabalhando, o coração também, sempre com sentimentos equilibrados. É um desafio, mas no programa de hoje vamos saber como esse desafio pode ser vencido. Desafios que todos nós enfrentamos, por isso você é convidado a acompanhar. E participar, é claro, do Momento Ecumênico de Preces que teremos também no encerramento dessa primeira hora no programa de hoje. Ligue 0300 10 07 940 ou vivermelhor@boavontade.com. A gente vai continuar conversando sobre Alzheimer, o tema que nós estamos estudando no programa de hoje, mas em especial a gente convida você agora a acompanhar informações importantes. Quais são hoje os principais fatores que levam ao desenvolvimento da doença? Você vai acompanhar agora neste infográfico. Uma pesquisa recente revelou os 7 principais fatores causadores da doença de Alzheimer. O primeiro é o baixo nível educacional, responsável por 19% dos casos, seguido pelo tabagismo, 14%, sedentarismo, 13%, depressão, 11%, hipertensão, 5%, obesidade, 2% e diabetes, 2%. Juntos, estes 7 fatores de risco contribuem para os 17,2 milhões de casos de Alzheimer no mundo, o que corresponde a 51% dos casos globais da doença. Doutora Liliana, a senhora já falou que o principal fator para o desenvolvimento do Alzheimer é o envelhecimento. Perfeito. Mas o envelhecimento associado a todos estes outros fatores ligados aos hábitos de vida acabam potencializando a chance de desenvolvê-lo? Exatamente. Então, se nós temos um estilo de vida mais saudável, nós conseguimos retardar ou prevenir a doença de Alzheimer, né? Então, temos que ter uma qualidade de vida melhor, parar de fumar, cessação do tabagismo. Como que o tabagismo está relacionado com o Alzheimer? O tabagismo, ele acaba afetando a parte neuronal, né? Então, a gente sabe que temos a parte de hipertensão, diabetes, colesterol alto, obesidade, né? E todos estão relacionados, o tabagismo está relacionado a isso também. Ele acaba piorando um quadro de hipertensão, um quadro de diabetes mellitus, né? E também afeta a parte dos vasos, né? Então, o tabagismo é um fator de risco importante atualmente na doença de Alzheimer. E melhorar a atividade física, a gente sabe que o sedentarismo também pode contribuir para isso, melhorar a parte alimentar, né, ter uma alimentação mais saudável, né, para evitar ter obesidade, para evitar ter hipertensão e diabetes, né? E se nós conseguirmos ter uma vida mais saudável, nós conseguimos evitar e até retardar o aparecimento dessa doença, né? Consegue retardar um pouco esses fatores que talvez não sejam tão fortes, mas por causa do envelhecimento a gente continua correndo esse risco. Exatamente. Todo mundo corre. É que todo mundo corre, né? Na verdade, a parte do envelhecimento, a idade é o principal fator de risco, né? A gente tem esses outros fatores que acabam colaborando, mas a idade realmente ainda é o principal, né? Acima de 90 anos, 50% tem. A depressão está associada também entre os principais. Qual que é o É muito interessante, né? Porque nós vemos muitos casos assim de pacientes que ficam deprimidos na terceira idade e que aí, depois de um tempo, passam a desenvolver a doença, né? Não aqueles que tiveram depressão a vida inteira, né? Aqueles pacientes que têm depressão desde jovem, é um comportamento um pouco diferente, mas aqueles que começam a ficar deprimidos depois que o marido falece, depois que a esposa falece, ou tem alguma dificuldade na vida, acabam ficando deprimidos, isso pode até contribuir mesmo para um desenvolvimento futuro da doença de Alzheimer. Então, a gente tem que ficar atento. Teve depressão na terceira idade e ficar atento para a parte cognitiva que isso pode realmente acabar desenvolvendo. É um risco maior nesse período, o desenvolvimento da depressão. Exatamente, de estar relacionado a isso. No próximo bloco a gente fala um pouco então sobre as formas de tratamento e também a importância das ações que a gente pode realizar ao longo da vida para retardar o aparecimento dessa doença. Você permanece com a gente aqui no nosso programa e a gente volta já já.